Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Vamos dar continuidade aí à leitura do livro A Justiça é uma Mulher Negra, da Lívia Santana Vaz e da Kiara Ramos. E vamos iniciar a leitura do último girê, que é o terceiro. Começa aqui com essa imagem bonita aqui, ó, maneira. E começa assim: terceiro girê, epistemologias jurídicas afrodiaspóricas, depositando oferenda na encruzilhada dos saberes. Vamos lá. Eu vi a natureza apequenar o homem, eu vi o fogo abrir caminhos, o vento arrastar os males, as águas transbordarem em fúria, enquanto a terra recebia meus pares. Eu vi a natureza insurreita, eu vi força, poder, potência, na imagem de uma deusa negra, senhora da encruzilhada. Eu vi a justiça adentrar o palácio da justiça. A justiça é uma mulher negra, cujos cabelos crespos lhe coroam a cabeça. Com sua espada em riste, ela abre caminhos para as que virão, honrando os passos dados por suas ancestrais. Nós somos como água infiltrada, somos correnteza, águas de renovação. E no meio das águas, no meio do temporal, ninguém é rei. No meio do temporal, ninguém é rei, meu Senhor. Ninguém é rei, meu Senhor. Ninguém é rei. Ninguém é rei, mas eu sou. Kiara Ramos e Lívia Santana Vaz, eu vi a justiça. Nós, mulheres negras, somos fronteira. Essa fronteira, no entanto, não tem o sentido de muros que separam, mas de espaços que se intercruzam no encontro de coletividades subalternizadas pelo domínio epistemológico do norte global. Essa nossa alma, que ocupa 2, 3, 4 mundos, nos permite ouvir todas as vozes que nos falam simultaneamente. São várias vozes, portanto, que nos suleiam e elas aparecem no decorrer desse texto. Muitas vezes sussurradas de dentro, outras tantas gritadas de fora. E é a partir dessas muitas vozes que estamos reconstruindo nossas narrativas sobre o direito e a justiça por cima dos escombros da desconstrução da formação colonial que tivemos, desde a educação infantil até o doutorado na antiga metrópole. Esse livro é, portanto, a oportunidade de continuarmos o ciclo de nos construir, desconstruir e reconstruir, de sermos orientadas por essas vozes no entrelaçar dos fios que formam esse belo tecido de identidades múltiplas. Dito isso, nós reivindicamos esse lugar de enunciação enquanto juristas negras para romper com o pacto de silenciamento racial no mundo jurídico, narrando a partir da encruzilhada como o direito serviu de instrumento para a construção desse complexo sistema de opressão que é o racismo brasileiro. Para além do despertar para um olhar crítico frente ao direito imposto, esse é também um locus de matrigestão e matripotência, que nos propicia perspectivas epistemológicas críticas, criativas, decoloniais, pluriversais. É desse lugar que depositamos nossas oferendas afrodiaspóricas na encruzilhada dos saberes, em diálogo aberto e horizontal com muitos outros saberes, buscando abrir horizontes para novas perspectivas de enfrentamento do racismo epistêmico na esfera do direito, de compreensão e construção da justiça. Epistemicídio jurídico e hermenêutica da branquitude. O direito a serviço da supremacia branca. Entendemos que no seu âmago, o direito ainda se constitui como um aparelho ideológico da razão moderna, um locus de conformação das exclusões e desigualdades do mundo moderno que replica os mecanismos de aniquilação e subalternização do outro. Embora não seja exclusividade da academia jurídica, esse fenômeno epistemicida assume na esfera jurídica um relevo peculiar, tendo em vista o potencial coercitivo do direito, quer para promover transformações, quer para conservar o status quo.
Nessa linha de entendimento, tanto a ênfase aos contratos, às leis e aos códigos dada pelo positivismo jurídico, quanto à supremacia principiológica do pós-positivismo, funcionam como estratégias discursivas para dar segurança jurídica aos privilégios da branquitude, e é sobre isso que iremos falar na primeira parte desse girê. Epistemicídio e bacharelismo liberal na formação da academia jurídica brasileira. O termo epistemicídio costuma ser atribuído ao sociólogo do direito Boaventura de Souza Santos, que tem elaborado seu sentido desde a sua obra Pela Mão de Alice, na qual o autor o concede como um dos grandes crimes contra a humanidade. Trata-se, em essência, da supressão dos conhecimentos locais perpetrada por um conhecimento alienígena, tendo como consequência a redução da diversidade epistemológica, cultural e política do mundo. Esse assassinato e inferiorização dos saberes são hegemônicos, não hegemônicos, é um subproduto do colonialismo, que resulta também em perdas ontológicas, associando os supostos saberes inferiores a seres inferiores, considerados desse modo incapazes de produzir conhecimento. Sueli Carneiro extrai como elemento constitutivo do dispositivo da racialidade biopoder a concepção de epistemicídio, caracterizando-o como uma forma de sequestro da razão em duplo sentido, pela negação da racionalidade do ouro ou pela assimilação cultural que em outros casos lhe é imposta. Segundo a filósofa, esse fenômeno ocorre a. Pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar. B. Pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade. C. Pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar. Nas ciências jurídicas, essa imposição de embranquecimento promove ainda o isolamento epistêmico do direito, cujos rígidos contornos preservam um pensamento colonial e brancocêntrico, mantenedor do que aqui temos denominado de epistemicídio jurídico. Fato é que, quase 200 anos após a independência, a ciência brasileira continua colonizada com boa parte dos seus métodos, pressupostos e técnicas importados do norte global. Com efeito, a ciência do direito é um clássico exemplo da conservação anacrônica de conceitos, fórmulas e institutos herdados das metrópoles, configurando-se como um dos segmentos mais dogmáticos, estáticos e reacionários das ciências sociais aplicadas ou não. Essa configuração não é aleatória. Desde os primeiros passos do direito da terra em terra brasilis, sentimos os efeitos do patrimonialismo, da monarquia portuguesa e da consequente confusão entre as esferas do público e do privado. Como extensão do território lusitano, o Brasil instaurou uma burocracia patrimonial que se legitimou pelos donatários, latifundiários e proprietários de pessoas escravizadas em um modelo de Estado e sistema de justiça constituídos para assegurar a manutenção de privilégios. Preliminarmente, é importante destacar que a ciência do direito no Brasil nasce de um fenômeno conhecido por bacharelismo liberal, que pressupunha a necessidade de se construir após a independência faculdades de direito para instrumentalizar a velha nova elite nacional. Os currículos das faculdades de direito de Olinda e de São Paulo, as primeiras do país, em 1827, são uma demonstração de que a prioridade do Brasil Império era preparar os bacharéis em direito para o exercício da vida política e das práticas burocráticas e institucionais, ou seja, as escolas de direito foram criadas efetivamente para atender às necessidades burocráticas do Estado Nacional em emergência.
Antes da chegada da família real no Rio de Janeiro, em 1808, havia uma proibição expressa de criação de cursos superiores no Brasil, diferentemente do que acontecia nas colônias espanholas, a exemplo do Peru e do México, que já contavam com universidades desde o século XVI. A proibição da fundação de faculdades no Brasil, que durou até o século XIX, reforçou essa dependência cultural e intelectual com relação à metrópole, fazendo com que a elite brasileira se deslocasse para estudar em Coimbra. Com a declaração da independência, ganhou importância estratégica a criação de faculdades, sobretudo das faculdades de direito, tendo em vista a relevância do ensino jurídico para a formação e socialização de uma elite burocrática, tanto que o ensino jurídico foi tema de um dos principais debates durante a Constituinte de 1823, que preparava a primeira Constituição do Brasil independente, a Constituição do Império de 1824. As faculdades de direito tiveram, assim, a finalidade de instrumentalizar e fortalecer os pactos de branquitude, tendo sido fundamentais para a socialização dos membros das famílias mais tradicionais e consolidação da elite política brasileira. Os bacharéis, portanto, constituíram a elite do Brasil império, monopolizando ao mesmo tempo a política e o judiciário. Muitas das vezes, os magistrados ocupavam simultaneamente cargos políticos, como os de senador e deputado, por exemplo. Esses bacharéis oriundos de condições socioeconômicas e educacionais semelhantes e que, como não poderia deixar de ser, possuíam interesses e aspirações políticas equivalentes, criam e aplicam as leis por meio da construção de discursos pseudo-técnicos jurídicos, de maneira a favorecer seus interesses e garantir seus privilégios, em especial aqueles associados à propriedade privada. É essa a cultura que forja a Academia Jurídica Brasileira e que em grande medida se mantém até os dias atuais. Óbvio que de lá para cá houve mudanças, sobretudo no plano semântico. No entanto, essas mudanças não se fizeram acompanhar de significativas transformações estruturais, conservando-se com as devidas adaptações o complexo modelo de sistema de justiça, de ciência do direito e de hermenêutica jurídica, a serviço do que também se pode chamar de supremacia branca. Não se pode negar o aumento da complexidade nos discursos e nas fundamentações de teorias jurídicas, falando-se inclusive em uma revolução copernicana, tá certo? Copernicana, isso mesmo, na ciência do direito, promovida por um giro ontológico-linguístico a partir de Martin Heidegger e Hans Georg, o que teria contribuído para a reaproximação entre direito e justiça, atendendo à exigência de superação do positivismo jurídico no período do pós-Segunda Guerra ou pós-Holocausto judeu. Mais recentemente, continuando a tradição de copiar as metrópoles do norte global, os juristas brasileiros importam as teorias ditas pós-positivistas, notadamente as da argumentação jurídica, com especial destaque para Robert Alex e Ronald Dworkin, sendo que suas contribuições em torno do debate sobre regras e princípios inundam as produções jurídicas contemporâneas, sem falar na influência da escola de Frankfurt e do seu discurso filosófico da modernidade, com uma defesa quase apaixonada sobre a possibilidade de consenso na esfera pública. Segundo a fórmula universal proposta por Jünger Habermas, que pouco se instrumentaliza em uma sociedade marcada pela colonialidade das relações de poder como a brasileira. Como se observa, os discursos jurídicos contemporâneos ganharam complexidade, com terminologias pomposas, dominadas por uns poucos privilegiados que fazem seus mestrados e doutorados nos Estados Unidos da América e na Europa, principalmente na Alemanha, e retornaram ao Brasil para lecionarem em renomadas universidades públicas
criando os seus feudos, melhor dizendo, os seus grupos de estudo com integrantes que concorrem aos raríssimos espaços de saber em programas de pós-graduação colonizadores das formas de pensar. Poderíamos dizer, aludindo à metáfora de Gilberto Freire, que a academia jurídica funciona como uma espécie de casa grande e intelectual, um modelo transplantado de feudo. Essa nova casa grande, como dificilmente deixaria de ser, reproduz as relações coloniais, sendo totalmente vigilante e tutora das insurgências da senzala, na tentativa de silenciar as ainda poucas contranarrativas que surgem nesse espaço. Nessa perspectiva, esses corpos e mentes insurgentes, no máximo, devem ser considerados objeto de estudo, mas jamais protagonistas de pensamentos ou sujeitos racionais no processo de produção de conhecimento. Em poucas palavras, é esse silenciamento das produções acadêmicas que se opõe ao modelo de mundo imposto como verdade absoluta, que chamamos de epistemicídio jurídico. Nas academias do direito, o epistemicídio nega a racionalidade dos nossos saberes ancestrais, invalida a nossa produção de conhecimento e impõe a reprodução de uma epistemologia jurídica que violenta o povo negro, replicando a lógica moderna. É com a modernidade que se institui o modelo colonial de dominação responsável por dicotomizar a humanidade em brancos racionais humanos superiores, de um lado, e negros irracionais subhumanos inferiores, de outro. Esse modelo de narrativa hegemônica do norte global, que coloca a Europa como centro do mundo e marco civilizatório da humanidade, é baseado na suposta cisão entre direito e Estado e na substituição da fundamentação teológica do poder pela metafísica da razão humana. Com isso, para que o conhecimento produzido seja considerado válido ou legítimo, deve haver a completa ruptura com os sentimentos e com toda forma de espiritualidade, focando-se o sujeito pensante exclusivamente na razão no sentido moderno. Desse modo, a máxima cartesiana do penso logo existo estabelece um padrão de racionalidade que atribui a capacidade de produzir conhecimento exclusivamente ao homem branco europeu. Essa racialização da razão nega humanidade ao outro, gerando não apenas um aniquilamento epistêmico, mas um aniquilamento do próprio ser. Nesse sentido, a razão moderna se constitui como um discurso hegemônico que usurpa e silencia outras narrativas, impondo-se como história única e, portanto, genocida, na medida em que determina o apagamento histórico de outros saberes e, consequentemente, de seus povos. O racismo epistêmico estabelece, então, uma hierarquização do pensamento humano conforme a raça, instituindo a racionalidade europeia como o único modo de pensar o mundo, de pensar a humanidade e, portanto, também de pensar o direito. Por conseguinte, a consagrada universalidade dos direitos não é neutra e não contempla todas as pessoas. Ela parte de um lugar, de uma perspectiva única e violenta, que se constrói a partir da negação, do apagamento de outros sujeitos, com uma rígida centralidade nos saberes produzidos no hemisfério norte. As escolas de pensamento em torno da hermenêutica jurídica, breves apontamentos. Antes de falarmos sobre o que queremos dizer com hermenêutica da branquitude, precisamos trazer alguns conceitos da hermenêutica jurídica tradicional, sem qualquer pretensão de esgotar o tema. Traremos apenas alguns dos conteúdos que julgamos necessários para introduzir a nossa formação de relacionar a interpretação e a aplicação do direito no Brasil com a manutenção dos privilégios de determinadas classes e a estruturação e institucionalização do racismo no país. A palavra hermenêutica vem do grego hermeneia, que remete ao deus Hermes, responsável pela mediação entre deuses e homens. Assim,
Levada à sua raiz grega, o vocábulo sugere o processo de tornar compreensível, de decodificar a linguagem dos deuses, tornando-a inteligível ao homem. Em teoria, essa seria o sentido da hermenêutica: revelar a verdade aos simples mortais, o que muito condiz com o exercício de convencimento e de imposição de vontades para a manutenção de privilégios. Tudo isso sendo apresentado em um invólucro de legitimidade, justiça e busca do bem comum. A palavra interpretação, por sua vez, provém do verbo latino interpretare, interpenetrare, significando penetrar mais para dentro. É usual o emprego dos termos interpretação e hermenêutica como sinônimos, mas, a rigor, a noção de interpretação não se confundiria com a concepção de hermenêutica. André Franco Montoro sintetiza os conceitos afirmando que interpretar seria a atividade de fixar o verdadeiro sentido e alcance de uma norma jurídica, enquanto hermenêutica seria a teoria científica da interpretação. Sendo o direito um produto social e cultural, torna-se imprescindível que o intérprete busque o real significado ou finalidade da norma para a vida real, fixando-lhe o sentido. O autor representa bem a corrente clássica da hermenêutica jurídica, voltada para a interpretação do direito civil e do direito comercial, ramos tradicionalmente vinculados ao direito privado, que se baseiam em uma ontologia do significado, pressupondo-se que existe um verdadeiro sentido a ser descoberto ou revelado pelo sujeito no processo de interpretação por meio da razão, da lógica formal e dos demais instrumentos sistematizados pela hermenêutica jurídica. Dessa maneira, teoricamente, o sujeito racional teria o papel de se debruçar sobre um objeto que é a lei, com o escopo de descobrir a verdade que está oculta e que servirá para solucionar um determinado caso concreto com a imparcialidade e o afastamento exigidos pela razão e pela técnica. Para que esse sujeito pretensamente racional e universal possa realizar essa atividade silogística de subsumir o caso concreto à norma posta, ele precisa se instrumentalizar por meio do estudo de uma ciência jurídica específica, a hermenêutica, que se aproveita das conclusões da filosofia do direito para compor novos processos de interpretação e organizá-los de forma sistemática. Ou seja, a interpretação seria a aplicação da hermenêutica que descobre e fixa os princípios que regem o processo de interpretar. Por mais que essas ideias de revelação e descoberta da verdade em si pareçam anacrônicas nos dias atuais, principalmente após os contributos trazidos pela filosofia da linguagem, elas já foram consideradas revolucionárias em uma dada época. Isso porque nem sempre houve a liberdade de interpretar. No terceiro prefácio ao Digesto, por exemplo, o imperador Justiniano determinou que quem fizesse comentários interpretativos sobre sua compilação incorreria no crime de falso e teria suas obras apreendidas e destruídas. Também o Código da Baviera, de 1812, proibia expressamente aos juízes interpretarem as leis. Antes dele, o fuero jugizigo e, no século XVIII, apenava com açoite quem ousasse interpretar a lei. Prevaleciam, pois, os ideais da escola da exegese, nascida após a publicação do Código Civil francês de 1804, também chamado de Código de Napoleão, considerado a grande obra jurídica da modernidade e marco de sistematização do rompimento definitivo entre Estado e Igreja, iniciado com os Estados absolutistas.
O que precisamos perceber inicialmente é que essa defesa de um texto da lei que não deveria ser interpretado significava uma tentativa de imortalizar as conquistas das revoluções burguesas. Tendo tomado o poder político, essa nova classe dominante não pretendia que se alterasse o estado de coisas que concretizava seus interesses, mormente no que diz respeito à garantia da propriedade privada. Sob essa ótica, a positivação do direito, ou seja, sua inscrição em códigos e leis escritas, serviu para proteger os direitos adquiridos pela burguesia. O Código de Napoleão, portanto, deu início ao período das grandes codificações, que tiveram como principal objetivo garantir a segurança jurídica dos sujeitos de direito. Por mais que os nascentes discursos sobre liberdade, igualdade e fraternidade possuíssem um tom universalista, na prática, os ditos sujeitos de direito se resumiam aos abastados homens brancos europeus, grupo efetivamente tutelado por esse modelo de sistema jurídico que lhes garantiam a livre iniciativa e protegia seu patrimônio da interferência estatal, afastando ainda quaisquer inflexões de ordem ético-moral-religiosa sobre o direito posto. Nesse sentido, dizia Charles de Molombe, um dos representantes da escola da exegese, minha profissão é esta: os textos, antes de tudo, textos esses que também eram elaborados por homens brancos burgueses, únicos que podiam ocupar as cadeiras do parlamento, representando o povo, de forma a assegurar-lhes vida boa e felicidade. Todos são iguais e livres perante a lei, diziam as constituições e declarações de direitos do homem, ao tempo em que mantinham o sistema escravagista e negavam a condição de humanidade à população negra nos seus territórios e em especial nas suas colônias. Contudo, essa supremacia da letra da lei e a pretensão de silenciar os processos interpretativos não se sustentaram por muito tempo e por uma questão simples: as transformações sociais e as novas dinâmicas que surgiram com a organização da classe trabalhadora europeia, particularmente no pós-revolução industrial, demonstraram a insuficiência do texto escrito, que não continha sequer previsões sobre a sua forma de atualização. Hoje, nem mesmo os autores mais tradicionais conseguem negar que o processo de interpretar está sujeito às influências das concepções socio-jurídico-políticas dominantes em cada época. Dessa forma, essa ilusão racionalista da literalidade foi perdendo espaço para o dinamismo da realidade que tensionava os privilégios burgueses com os interesses da classe trabalhadora, também branca e europeia. Os códigos civis não previam o surgimento do proletariado como classe social que se organizaria para lutar por direitos básicos, exigindo que o Estado assumisse o compromisso de equilibrar as relações entre empregados e empregadores. Essa tensão fez com que Savigny defendesse que a Alemanha recém-unificada não estaria preparada para escrever o seu próprio código. Destart, o jurista alemão, mais preeminente nome da escola histórica do direito, procurou dar maior elasticidade à lei, negando a sua universalidade, sobretudo por defender que o direito deveria refletir o Volksgeist, espírito do povo. Dito de outro modo, tanto a elaboração das leis quanto os processos de interpretação deveriam considerar a realidade histórica de cada povo e a progressão do tempo. Nessa perspectiva, o direito se assemelharia à linguagem, que surge de maneira anônima e espontânea, atendendo aos interesses múltiplos do espírito do povo. A influência das ideias de Savigny para fundamentar os debates acerca da validade da escravização no Brasil no Segundo Reinado é evidente.
principalmente a partir da obra de Augusto Teixeira de Freitas, advogado e parecerista do Conselho de Estado na Corte do Rio de Janeiro, considerando o mais importante jurisconsulto do Império. Todavia, a utilização da sua teoria histórica também sofreu dura oposição no Brasil, notadamente por meio de uma obra marcante do período imperial, o Compêndio de Hermenêutica Jurídica, publicado em 1860, de autoria de Francisco de Paula Batista, que defendeu uma visão estritamente legalista da interpretação, aproximando-se desse modo dos paradigmas da escola da exegese. O pensamento de Savigny também foi contestado na própria Alemanha, destacadamente pela escola finalista de Rudolf von Ihring, com a sua teoria do fim do direito, segundo a qual toda e qualquer proposição normativa deve sua origem a um fim, a um motivo prático. Todo dispositivo legal, toda lei, todo código possuiriam, então, uma finalidade e caberia ao intérprete descobri-la. Esse fim representaria uma forma de interesse, podendo corresponder tanto à preservação de um valor quanto ao impedimento de um desvalor. Por isso, toda a interpretação jurídica seria de natureza teleológica, fundada na consistência axiológica do direito, com esteio numa estrutura de significações e de valores a serem tutelados, não de maneira isolada, mas dentro de um sistema, pois cada texto teria significado relacionado ao todo do ordenamento jurídico. Por esse motivo, segundo Ihring, o intérprete da norma jurídica pode conferir-lhe um significado não previsto pelo legislador em virtude da sua compreensão à luz de novas realidades e de valorações emergentes do processo histórico. A teoria finalística defendia, portanto, que o intérprete deveria descobrir a vontade da lei, e não do legislador, como queria a escola histórica de Savigny. Todas essas escolas jus-filosóficas se encaixam em um modelo de pensar o sistema jurídico a partir do que chamamos de positivismo jurídico, cujo apogeu se deu com a sistematização promovida pela teoria pura do direito, do austríaco Hans Kelsen, que buscou responder, sem o auxílio da ética, da religião, da sociologia ou da filosofia, a seguinte questão: por que uma norma jurídica vale? Kelsen chega à seguinte conclusão: uma norma jurídica vale porque outra norma jurídica que lhe é superior confirma sua validade e assim sucessivamente, até chegarmos à norma no topo dessa pirâmide. A Constituição. Pela primeira vez, sistematiza-se do ponto de vista da ciência do direito uma hierarquia entre as normas, colocando-se a Constituição como a norma jurídico-positiva suprema. Qualquer outra norma que fosse incompatível com a Constituição não teria validade, seria nula e inconstitucional. Mas sendo a Constituição a norma suprema, quem lhe daria validade? O que tornaria uma Constituição válida? Aqui surge a grande inovação do normativismo keynesiano. A Constituição teria como fonte de validade a norma hipotética fundamental, que é pressuposta e sem conteúdo, ou seja, é uma ficção, uma forma de evitar o regresso infinito, uma maneira de afirmar que a partir daquele ponto não seria mais uma questão da ciência do direito. Ocorre que essa ficção keynesiana englobava sérios riscos, pois sendo essa norma hipotética fundamental, uma norma sem conteúdo, não existiriam limites ou parâmetros éticos, políticos, teológicos ou valorativos para o direito. Não se questiona a justiça do que está posto. No apogeu do positivismo jurídico ocorreu, portanto, a total cisão entre direito e justiça, e muitas atrocidades foram cometidas e legitimadas
por esse argumento de validade. A partir de uma hipótese, de uma pressuposição lógica, a teoria pura do direito, ao tempo em que fundamenta a autonomia do direito, tanto enquanto ciência quanto como sistema social, abre espaço para que os regimes nazifascistas construam normas válidas que suspendem os direitos fundamentais dos cidadãos, por meio da decretação do estado de emergência, atribuindo ao Führer o poder legislativo supremo. Em outras palavras, foram normas jurídicas válidas que legitimaram o desenvolvimento e consolidação do totalitarismo nazista na Alemanha. Após a Segunda Grande Guerra, as discussões em torno dos campos de concentração e suas câmaras de gás, que atingiram corpos brancos na Europa, tornaram necessária uma revisão da ciência jurídica, particularmente da forma de se interpretar o direito. Daí a importância crescente da hermenêutica jurídica na atualidade, especialmente no que se refere ao caráter principiológico das normas constitucionais e aos paradoxos na sua aplicação. Observe-se que, em torno dos debates acerca da criação e aplicação de normas jurídicas, as relações raciais são ignoradas, havendo um silêncio eloquente que muito nos diz sobre as estruturas complexas do colonialismo. Esse apagamento estratégico nos impede de nomear, de construir categorias e de sistematizar uma contranarrativa que evidencie o quanto essa verdade universal neutra, apregoada pelo eurocentrismo, é apenas uma das possibilidades de narrativa no âmbito de uma sociedade multicêntrica. No começo de sua formulação científica, como vimos, a hermenêutica era ligada à necessidade de se defender a atuação imparcial do magistrado. Contudo, quando vamos realmente a fundo no estudo das escolas de pensamento, começamos a verificar que essa imparcialidade não passa de um mito. Quando rompemos com o silenciamento racial, percebemos o quanto a criação, aplicação de normas jurídicas está intimamente ligada à necessidade de manutenção do status quo, bem como as relações, vantagens e jogos de poder a serem conservados. Por essa razão, propomos-nos aqui a trazer o esboço de uma sistematização da hermenêutica jurídica, destacando como as ferramentas desse saber instrumental foram direcionadas desde sempre à manutenção dos privilégios da branquitude. A nova, velha hermenêutica da branquitude. Quando falamos da hermenêutica da branquitude, estamos nos referindo tanto a uma construção de sentidos sobre o que é jurídico, sobre o que é lícito ou ilícito, sobre o que está ou não está dentro do sistema, sobre quem é sujeito e o que é objeto. Quanto a mecanismos que instrumentalizam a branquitude para a consecução de fins determinados em prol da preservação do seu próprio status racial, trata-se de um modelo de interpretação fundado nas premissas do individualismo, da suposta objetividade do processo interpretativo e do universalismo como parâmetros de análise e concessão de direitos. De acordo com a visão eurocêntrica, o direito como sistema autopoiético não existiu informações sociais pré-modernas, pois os seus códigos de comunicação não se distinguiam da teologia, da economia, da arte e de outros saberes que estavam subordinados à distinção bem-mal da semântica moral religiosa. Nesse contexto, o poder no Brasil colônia foi legitimado pelo direito sacro, um epifenômeno do poder legitimado pela moral assentada na religião e que tornava ilimitado o jus imperium do soberano e, por consequência, da metrópole. Essa estrutura de dominação fundada na semântica jurídico-religiosa era indisponível, algo que não poderia ser contrariado, o que fazia com que o direito ganhasse um caráter estático, imutável. Sua contestação era encarada como um desafio ao próprio Deus.
Nesse período, esse é um dos principais recursos para manter o controle sobre a ordem social, impedindo a mobilidade entre as castas sociais. A fundamentação teológica do poder existiu como um instrumento de manutenção de privilégios. Nessa época, a ideia de sujeito universal de direito ainda estava longe de existir. O que havia era um sistema no qual apenas aos incluídos era atribuída a condição de membros da sociedade. Não se poderia falar também em direito subjetivo, pois inexistia o conceito de pessoa associado à semântica moderna da individualidade de matriz liberal burguesa. Esse é o panorama do amálgama direito e religião conformador dos empreendimentos das navegações, da colonização e da escravização, que em terra Brasília se iniciou com os povos indígenas, chamados pelos portugueses de negros da terra, mas se consolidou e se tornou um negócio lucrativo com o sequestro de negros e negras africanos para a travessia do Atlântico. Esse modelo exploratório tem como base argumentativa a teologia cristã, sendo central o papel da Igreja na legitimação e expansão da escravização de pessoas negras no Brasil. A maldição de Cã, bem como outros trechos bíblicos, reforçavam a semântica de legitimidade da escravização de africanos e africanas que decorria não apenas do corpus juris civilis romano, das ordenações do reino e outras normas editadas pela metrópole, mas também do direito canônico e de documentos papais, como a Bula Dum Diversas, de 1452, sobre a qual falamos no segundo giri. No Brasil colônia, imperava, pois, um pluralismo normativo de difícil sistematização, mas extremamente eficaz para a estruturação do sistema escravagista. Sob esse prisma, sendo a escravidão considerada legal e legítima, os debates interpretativos se restringiam às questões sobre a validade dos títulos de escravidão, sobre a natureza jurídica das pessoas escravizadas, bem como sobre os limites nas relações entre senhores e escravizados e escravizadas, em especial no que diz respeito à proporcionalidade dos castigos e suplícios infligidos aos corpos negros. Para compreender como nasce a hermenêutica da branquitude, é preciso entender a base da administração da Justiça do Brasil colônia, monopolizada pelos senhores donatários em um regime semi-feudal, no qual exerciam tanto o papel de administradores quanto de juízes, dominando o exercício da aplicação da lei para a solução dos conflitos na capitania, decididos de forma favorável à manutenção do seu status quo. No que se refere à ocupação dos espaços de poder, a pragmática de 1749 proibia que negros e mulatos usassem símbolos, vestuários e material indicativos de prestígio e de distinção entre as pessoas livres e as escravizadas, sempre que procurassem ocupar cargos públicos ou posições de destaque na ordem colonial, poderiam ser impedidos pela mera classificação como pardos ou mulatos livres. Ademais, havia confusão entre o público e o privado, já que a soberania do rei era pessoal, pois considerado um escolhido por Deus, isso explica a cultura patrimonialista na administração do Brasil colônia, que fazia com que aqueles que ocupassem cargos públicos assumissem compromisso com o atendimento de interesses privados. Muitos desses cargos, inclusive, eram comprados, o que favorecia tal desvirtuamento. Todo esse pressuposto é importante para percebermos os impactos da produção, interpretação e aplicação da lei sobre a população negra escravizada numa ordem jurídica submetida à coroa e produzida para garantir os privilégios dos colonos. Era esse corpo jurídico composto por homens brancos proprietários que decidia sobre a vida e a liberdade de pessoas escravizadas.
como nos casos pedidos de liberdade em decorrência de maus tratos, eram os cativos que, por meio dos seus representantes, levavam à justiça argumentos extraídos desde a Bíblia até as ideias de direito natural, para afirmar que, embora baseados nos costumes, os castigos não deveriam ser excessivos. O principal argumento utilizado era religioso e apelava para a fé e a comoção das autoridades, como no caso do menino Jerônimo, de apenas 8 anos, que sofreu verdadeiras torturas praticadas por Garcia Dávila Pereira de Aragão, que pertencia a uma das famílias mais ricas da capitania da Bahia. A petição proposta descrevia com detalhes a crueldade imposta à criança, revelando o sadismo das elites brancas coloniais em ações judiciais com poucos relatos de êxito por parte dos escravizados. Além das ações de liberdade em decorrência das violências desproporcionais, também existiam aquelas que tinham como objeto principal as cartas de alforria, como foi o caso de Carlos, escravizado na capitania da Bahia, que em 1773 peticionou por sua liberdade através de requerimento enviado ao Conselho Ultramarino. Consta no documento que Carlos teria efetuado o pagamento por sua liberdade, mas continuava escravizado. Situação que se agravava pelos maus tratos infligidos pelo cônego José da Silva Freire. No transcurso do processo, contudo, Carlos teve sua pretensão de liberdade frustrada pela alegação de que a sua posse não pertencia ao cônego, mas a seu pai, o que tornava a ação de liberdade inviável, visto que movida contra o cônego. Nesse complexo sistema sacro-político-jurídico, colocava-se uma relevante questão de ordem jus-filosófica: a natureza jurídica da pessoa escravizada, se de sujeito ou de objeto de direito. Recorde-se que, na ausência de um corpo legislativo como o parlamento, as normas, ordens emanavam do rei, como as ordenações afonsinas no século XV, manuelinas no século XVI e filipinas no século XVII, nenhuma delas trouxe um capítulo ou uma regulamentação da escravidão, salvo alguns dispositivos esparsos. Pelas previsões normativas, as pessoas escravizadas, sendo consideradas propriedades e tratadas como verdadeiros semoventes, poderiam ser emprestadas, vendidas, doadas, penhoradas, arrematadas, adjudicadas e etc. Entretanto, não devemos com isso concluir que a natureza jurídica dos escravizados era simples objeto de direitos, e nesse ponto está a manipulação de sentido convenientemente estabelecida pela hermenêutica da branquitude. De um lado, para suportar os ônus do sistema, especialmente do sistema penal, pessoas negras eram consideradas sujeitos. Já para usufruírem do sistema, eram coisificadas, encaradas como meros objetos, sobre os quais recaíam os direitos e garantias das elites brancas. No caso do assassinato de um cativo, praticado por um homem branco, a questão seria tratada exclusivamente do ponto de vista do direito de propriedade, de forma a impor o pagamento de indenização ao proprietário pela perda do seu bem. Já nas hipóteses de crimes praticados por pessoas escravizadas, permitia-se legalmente a sua consideração como sujeito, devidamente responsabilizado por seus atos, com todo o rigor dos castigos físicos normalizados, muitas vezes especialmente dirigidos aos cativos na legislação criminal. Não se pode afirmar, portanto, que os escravizados estavam excluídos do sistema. Na realidade, estavam subintegrados a ele, pois não tinham acesso aos benefícios do ordenamento jurídico, mas estavam submetidos aos deveres e responsabilidades impostos pelo aparelho coercitivo estatal. Dito de outra forma, as
aos subintegradas e integrados, somente se aplicavam as penas, o que molda o conceito e o contexto da subcidadania, vivenciada ainda hoje pela população negra, em oposição à sobreintegração gozada por pessoas brancas. Na sobreintegração, os grupos privilegiados possuem acesso aos benefícios do sistema com o apoio da burocracia estatal, desenvolvendo-se ações bloqueantes da aplicação do direito punitivo. Em síntese, a garantia da impunidade é um dos traços mais marcantes da sobrecidadania e dialoga diretamente com as relações raciais e o lugar de privilégio ocupado pela branquitude. A argumentação trazida pelas ações de liberdade ganhou mais complexidade quando os ideais iluministas começaram a ser propagados. Mesmo antes da Revolução Francesa, com destaque especial para o justnaturalismo racionalista defendido pelos contratualistas. Em meados do século XVI, com o nascimento do Estado moderno, fundado numa noção de soberania absoluta, indivisível e permanente, consolida-se a ideia de supremacia da ordem jurídica interna, bem como de independência dos Estados soberanos no plano internacional. Inicialmente absolutista, o Estado-nação atendeu aos anseios burgueses de unificação indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, ao mesmo tempo em que afastou paulatinamente o poder temporal do poder da Igreja, distinguindo o sistema político do sistema religioso. Em meio a esse panorama, implementa-se o paradigma do monismo jurídico, a partir do qual se identifica o Estado como única fonte produtora do direito. Nesse contexto, fundada no iluminismo crítico ao regime absolutista, a Revolução Francesa de 1789 representa o grande marco simbólico do trunfo branco burguês. Por mais que a Revolução Liberal tenha representado a vitória de um grupo social específico, o complexo discurso acerca dos direitos naturais de liberdade, igualdade e fraternidade transcendeu as fronteiras europeias, chegando a inspirar a Revolução do Haiti, conforme falamos anteriormente. Em teoria, o homem tinha deixado de ser sujeito a para ser sujeito de. Aqui temos o início da construção moderna do sujeito de direito, aquele ser racional e capaz de celebrar o pacto fundante da sociedade e do Estado. A razão eurocêntrica substitui, portanto, Deus e o escatologismo cristão, dando aos homens europeus expectativas de progresso e desenvolvimento. O indivíduo se torna protagonista da história e do direito, consolidando a noção subjetiva deste. Nessa senda, o conceito de direito subjetivo surge para saciar as necessidades de validade e de justificação da forma moderna de poder, possibilitando o controle do futuro e a manutenção do status quo do sujeito burguês, recém-conquistador do poder político. O grande motor dessas transformações é a razão moderna, base da fundação e organização civil da sociedade, com importantes contributos e filósofos contratualistas. Dentre estes, John Locke pressupunha a existência de um estado de natureza anterior à sociedade civil organizada, mas, diferentemente de Hobbes, defendeu que, no estado da natureza, os homens conviviam em perfeita liberdade e igualdade, vigorando leis naturais como a de não prejudicar a outrem em suas vidas, saúde, liberdade ou posses. Para Locke, a liberdade natural do homem consistiria em estar livre de qualquer poder superior na terra, tendo somente a lei da natureza como regra para ordenar suas ações. Superando o estado de natureza, a sociedade civil organizada teria surgido pela decisão racional do homem
para a conservação da propriedade privada, bem como para garantir a estabilidade e a segurança dos pactuantes do contrato social. Nesse cenário, o Estado surge para garantir os direitos naturais do povo, em particular,